Imagine uma terra seca, marcada pela exploração e pela injustiça. Um povo inteiro trabalhando de sol a sol, arrancando da terra árida o pouco que lhes restava, enquanto os grandes proprietários desfrutavam dos lucros e da fartura. Entre essas montanhas de Cabo Verde, em Ribeirão Manuel, um grito de resistência ecoou. Liderados por uma mulher destemida, os camponeses decidiram que não aceitariam mais a opressão silenciosa. Era o início de uma revolta que mudaria para sempre a história daquele lugar. Se você gosta de histórias reais, de lutas por justiça e resistência popular, inscreva-se no canal, ative o sininho e ajude a manter viva a memória daqueles que lutaram pela liberdade. Ribeirão Manuel é uma pequena localidade situada em Santa Catarina, na ilha de Santiago, Cabo Verde. Suas terras áridas e montanhosas foram, por décadas, palco de duras batalhas pela sobrevivência. A população local vivia sob um sistema de exploração brutal, em que grandes proprietários dominavam a terra e os recursos, enquanto os camponeses lutavam diariamente para sustentar suas famílias. A revolta que se desenrolou em Ribeirão Manuel não foi um ato isolado. Ela nasceu da opressão constante, da fome e da desigualdade. A exploração das terras pelos grandes morgados, famílias que controlavam vastas extensões de território, fazia com que os camponeses fossem forçados a pagar rendas injustas para cultivar a terra que, por gerações, pertencera a eles. Era um ciclo de miséria que parecia não ter fim. Mas em meio à desesperança, uma chama de resistência começou a se acender. Essa chama tinha nome e rosto: Ana da Veiga, bisavó de José Maria Veiga. Ana não era apenas uma mulher comum. Ela era parteira, conselheira e, acima de tudo, uma líder natural. Em uma sociedade marcada pela submissão, ela se destacou como uma voz firme contra a injustiça. Era respeitada pelos moradores de Ribeirão Manuel e reconhecida por sua sabedoria e coragem. Ana, junto a outras mulheres da comunidade, começou a organizar encontros secretos, onde discutiam as injustiças e planejavam formas de resistir ao domínio dos morgados. Os homens, igualmente sufocados pela opressão, se uniram à causa. Mas o mais marcante desse movimento era justamente o protagonismo feminino. Eram as mulheres que guiavam as estratégias, que incentivavam os camponeses a desafiar as regras impostas pelos grandes proprietários. As discussões nos encontros tornaram-se mais frequentes e a indignação só crescia. Os camponeses se recusaram a pagar as rendas abusivas impostas pelos grandes proprietários. Sob a liderança de Ana, começaram a colher os frutos da pupunheira, principal produção local, sem a autorização dos morgados. Esse ato de resistência era um recado claro: eles não se curvariam mais às injustiças. A pupunheira era a principal fonte de riqueza para os grandes proprietários. Seu óleo alimentava indústrias na Europa, gerando lucro para poucos, enquanto os trabalhadores locais permaneciam na miséria. A decisão de colher os frutos sem permissão não era apenas um ato de sobrevivência, era um ato de desafio, um grito de liberdade ecoando entre os campos secos de Ribeirão Manuel. Essa atitude foi vista como uma afronta. As autoridades coloniais não demoraram a reagir. Tropas de cavalaria foram enviadas para capturar os líderes do movimento, principalmente as mulheres, que estavam à frente da resistência. Muitas foram presas, mas isso não intimidou a população. Pelo contrário, inflamou ainda mais a revolta. Foi então que Ana da Veiga tomou a frente de um levante popular. Com um machado em mãos, símbolo de resistência e coragem, ela liderou uma marcha para libertar as mulheres aprisionadas. Os camponeses se uniram à causa e uma luta intensa se seguiu. Não era apenas a libertação das prisioneiras, mas a quebra simbólica das correntes da opressão que os amarravam há gerações. A revolta de Ribeirão Manuel começava a ganhar força, alimentada pela coragem de um povo que, pela primeira vez, via a possibilidade de mudança. Ana da Veiga se tornava um símbolo de resistência e Ribeirão Manuel um palco de luta pela dignidade e pela justiça. Enquanto os ventos quentes sopravam sobre as colinas de Ribeirão Manuel, o eco da revolta crescia. O grito de liberdade de Ana da Veiga não foi abafado pela repressão. Pelo contrário, cada golpe da injustiça
fazia crescer ainda mais a determinação do povo. A coragem se espalhava como fogo em palha seca, e as pessoas que antes caminhavam com a cabeça baixa agora se uniam com orgulho e esperança. A resistência em Ribeirão Manuel não aconteceu da noite para o dia. Ela foi construída com suor, lágrimas e, acima de tudo, muita união. Quando Ana da Veiga decidiu desafiar os grandes proprietários, ela não estava sozinha. Ao seu lado, outras mulheres se levantaram. Eram parteiras camponesas, mães que cuidavam dos filhos sob o sol escaldante e que se cansaram de ver o fruto do seu trabalho nas mãos dos poderosos. A grande produção de pupunha, cujo óleo era exportado para a Europa, era um símbolo dessa exploração. Os morgados dominavam as terras e exigiam rendas altíssimas para que os camponeses pudessem plantar e colher. Aqueles que não conseguiam pagar perdiam suas plantações. Era como se cada gota de suor derramada sobre a terra seca fosse sugada pela ganância dos poderosos. Mas Ana decidiu que não seria mais assim. Em reuniões secretas, nas madrugadas silenciosas, mulheres e homens se encontravam para traçar planos. Não havia luxo, apenas a luz fraca de lamparinas e a força de suas vozes. Entre cochichos e olhares atentos, discutiam estratégias. A ideia era simples e corajosa: não pagar mais a renda abusiva e colher os frutos da pupunheira sem pedir permissão. A decisão foi um marco. Era a primeira vez que aquelas pessoas, tão acostumadas a obedecer, se recusavam a aceitar as regras impostas pelos morgados. E isso não passou despercebido. Em pouco tempo, os grandes proprietários começaram a sentir os efeitos. Os campos de pupunha eram colhidos sem autorização, e o povo de Ribeirão Manuel começava a acreditar que juntos poderiam resistir. A notícia da revolta se espalhou pelos campos, alcançando vilarejos próximos. Os camponeses que antes sofriam calados agora viam uma esperança em cada colheita realizada sem permissão. Não era apenas a fruta que era colhida, era também um pedaço de liberdade que se agarrava às mãos calejadas. Porém, essa afronta aos poderosos não ficaria sem resposta. Tropas de cavalaria foram enviadas para Ribeirão Manuel. A missão era clara: capturar os líderes da resistência e sufocar o movimento. Os soldados chegaram com fúria, prendendo mulheres e homens que estavam à frente do levante. Mas, mesmo em meio à repressão, a chama da resistência não se apagou. Ana da Veiga, com sua força e liderança, organizou uma marcha de libertação. Armados com ferramentas do campo e uma coragem inabalável, os camponeses avançaram para libertar os prisioneiros. Ana, com um machado em mãos, guiava o povo, seus passos firmes e seu olhar decidido, inspirando aqueles que a seguiam. A luta foi intensa. Mulheres e homens enfrentaram os soldados com uma bravura que surpreendeu até os mais poderosos. Não era apenas uma luta por terras ou por colheitas. Era uma luta por dignidade, por respeito, por justiça. Ribeirão Manuel se tornou um símbolo de resistência em Cabo Verde, um local onde os poderosos, pela primeira vez, foram desafiados pelo povo. Quando a poeira da luta baixou, Ribeirão Manuel não era mais a mesma. Os campos que antes testemunhavam a exploração agora guardavam a memória de uma resistência histórica. Ana da Veiga e os camponeses haviam mostrado ao mundo que o povo de Cabo Verde não se curvaria à injustiça. A revolta de Ribeirão Manuel não foi apenas um confronto físico. Ela representou um despertar. Pela primeira vez, os camponeses se uniram de maneira organizada contra a exploração dos grandes proprietários. A liderança de Ana da Veiga mostrou que o poder não está nas armas, mas na união de um povo que se recusa a aceitar a opressão. Depois do levante, as autoridades coloniais tentaram restaurar a ordem. Tropas foram enviadas para reprimir novos movimentos e intimidar a população. Mas já era tarde. A semente da resistência estava plantada. Ribeirão Manuel se tornou um símbolo de coragem em Cabo Verde, inspirando outros vilarejos a desafiar a exploração. Com o tempo, a memória dessa luta se transformou em orgulho. O monumento erguido na Praça Central de Ribeirão Manuel é um testemunho vivo da resistência. É mais do que pedra e metal. É a lembrança de que um povo unido pode desafiar até mesmo os poderes mais cruéis.
A luta de Ribeirão Manuel nos mostra a força do povo cabo-verdiano. Um povo que, mesmo em meio à seca, à exploração e à injustiça, nunca deixou de lutar. A coragem de Ana da Veiga é o reflexo da força das mulheres cabo-verdianas, que até hoje são exemplo de resistência e determinação. E quando pensamos em Cabo Verde, é impossível não reconhecer essa capacidade de luta. Se o arquipélago tivesse os recursos naturais de outros países africanos, aliado à força e determinação de seu povo, poderia ser uma das nações mais ricas do continente. Mas mesmo sem essas riquezas, o que Cabo Verde tem é algo ainda mais valioso. Um povo guerreiro que transforma dificuldades em resistência e sonhos em realidade. Se você se emocionou com essa história de resistência e coragem, inscreva-se no canal. Aqui nós mantemos viva a memória dos que lutaram por justiça e igualdade. Junte-se a nós para redescobrir as histórias que moldaram o mundo.